muitas vezes, de que, olha, a saúde é o valor principal que a gente está protegendo. Por exemplo, estou sendo procurado muito por servidores que estão com os filhos sem aula, em casa, mas se não for trabalhar, o patrão vai demitir aquela pessoa. Como é que faz? Cuida do filho ou busca o sustento para o filho, para a família? Né? E muitas vezes os pais, né, o pai e a mãe, né, não tiveram essa liberação, não conseguem home office, não conseguem, em razão da característica própria do trabalho, e estão lá com um filho de 8 anos em casa que não pode ficar sozinho. Né? Como faz? O patrão simplesmente precisa dessa pessoa e o filho também precisa dessa pessoa. Existe uma técnica específica do direito, daí, de algo mais elaborado, que é ponderar os valores que estão envolvidos. E a ponderação desses valores só pode ser feita no caso concreto, onde a gente observa se aquela solução entre proteger o filho ou proteger o trabalho é a mais adequada, é a necessária ou é a razoável. É difícil chegar a essa conclusão. E sempre alguma opção vai importar numa renúncia. Não tem como. Né? Se a pessoa escolher o trabalho, ela vai renunciar a cuidar do filho. Se ela escolher cuidar do filho, vai renunciar ao trabalho. Agora, daí sim vem o Estado para poder dizer, olha, meus amigos, se é injusto para essa mãe de família, para esse pai de família, ter que fazer uma escolha desse tipo. Então, eu, Estado, vou comprar essa briga para vocês. Né? Por exemplo, né, programas do mundo inteiro que estão pagando salário para as pessoas, etc. Tal, né? Cada Estado, né, cada país na sua possibilidade, mas o Estado serve para isso. Em situações de crise, a gente chamá-lo para nos defender. E se o Estado não nos defender, a gente vai chegar à conclusão que não precisamos do Estado. A gente só precisa do Estado, desse ente que regula as nossas atividades, porque a gente concorda que não somos bons o suficientes, né? Daí também vem muito dos aprendizados religiosos, né? Da nossa imperfeição de nos relacionarmos. Né? Por isso que muitas vezes precisamos de valores, dogmas, que limitem a nossa atuação uns contra os outros. E mesmo assim, acontece falhas, né? Porque perfeito, até onde a gente sabe, é só Deus. Porque nós aqui na Terra, em razão dessas imperfeições, precisamos procurar mecanismos que segurem a onda uns dos outros para que essas práticas não extrapolem o razoável, o adequado e o desnecessário. E essa ajuda que em alguns países da Europa está chegando a essas pessoas que têm essa responsabilidade com os filhos e porque os filhos não estão estudando, não tem quem possa cuidar deles. E, por sua vez, ela tem que trazer o sustento para dentro de casa. No Brasil, o Estado ele já está entrando com um valor, né, de R$600, se eu não me engano. Agora, essa pessoa que está do outro lado, como que ela sabe se ela se enquadra nesse benefício que está sendo direcionado a essas pessoas? Olha, ainda está obscuro essa situação, porque depende ainda de uma regulamentação específica. Até onde eu sei, está para ser sancionado, talvez hoje ou essa semana, ainda pelo presidente, e após a sanção, depois que passou pelo legislativo, vai ser regulamentado essa maneira, né? Como eles vão receber. Só que isso precisa ser urgente, né? As pessoas passam fome hoje. Né? Um dia de fome... Né? Só quem está passando sabe o que é. Exatamente. Então, o que nós esperamos e cobramos muitas vezes é uma agilidade maior do Estado, seja ele a União, os Estados federativos e os municípios, para que atendam essa população de novo. Pois se não atenderem, essa população deixará de confiar no Estado. E isso é muito pior do que crise econômica ou crise de sistema de saúde. Verdade. Tem mais perguntas? Eu queria comentar que o senhor tem livros publicados, não? Que justamente fala sobre a administração pública. Olha, dentro dessa minha trajetória, são 9 livros, sabe? Especificamente voltados ao ser humano. Como o Estado precisa e serve para desenvolver o ser humano. Não existe nenhum outro sentido de toda essa estrutura, essa estrutura administrativa. Esses aí são os caçulas. Costumo dizer que são os caçulas. Justamente ali pela ideia, esse último livro, Laranja, que apareceu, a ideia do consequencialismo. Hoje o direito ele não é mais aquela letra fria da lei. O direito é o que acontece no mundo real, as consequências do que acontece no mundo real.
Então, quando um juiz vai julgar alguma relação, seja ela de contrato, quem tem razão, seja ela de familiar, né, ou qualquer outra situação, ele precisa considerar quais são as consequências do mundo real. Porque antigamente era muito fácil, fácil entre aspas, logicamente, dizer, olha, é assim em razão da lei que foi escrita há 40 anos atrás. Não, mas essa situação não continua real dos dias de hoje. Por exemplo, crimes da internet. Né, vazamento de fotos íntimas na internet. É uma situação que há 20 anos atrás ninguém se preocupava, não tinha esse tipo de preocupação. Então, porque não tem lei, a pessoa não é responsabilizada e pode fazer isso de maneira... Lógico que não. Né? Então, os meus livros, minha pesquisa é preocupada em razão disso. Como trazer o direito para a vida real das pessoas, em especial em situações de crise. Né? Em situações de crise. Então, esse livro é indicado para hoje. Porque nós estamos enfrentando algo que nunca aconteceu e não existe leis para amparar situações que estamos vivendo e que ainda vamos enfrentar, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar e o que nos espera. Então, é um livro indicado para você ler agora. Do meu ponto de vista leigo, trazendo assim um resumo de maneira leiga, de observar tudo que o senhor disse, é que se desde o princípio nós soubéssemos respeitar o direito do próximo como queremos ser respeitados, então não precisaríamos nem de que tivesse uma ação de um terceiro sobre uma conversa, uma atitude, uma determinação imposta sobre nós mesmos acerca de uma outra pessoa, porque saberíamos respeitar os limites. Então, como a gente sabe que a gente não sabe respeitar, você está certíssimo. Eu costumo dizer sempre para os meus alunos, direito nada mais é do que as lições da vovó. Né? Filho, a sua liberdade termina quando começa do outro. Isso está no artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Nós temos esse livre-arbítrio. Nós temos a possibilidade de escolha de fazer absolutamente tudo o que a lei não proíbe. Diferente, por exemplo, do Estado, da administração pública, que está lá no artigo 37 da Constituição. Só pode agir conforme a lei. Ou seja, nós, cidadãos, empresários, etc., temos a possibilidade de andar numa estrada em que tem a pista da esquerda que vai mais rápido, a pista do meio um pouquinho mais devagar, tem um acostamento que a gente pode parar. O Estado, a administração pública, ela anda num trilho de trem, bastante determinado, bastante vinculado. Por quê? Porque ele tem muito poder sobre nós. E nós sabemos que quanto maior o poder, maior é a responsabilidade. Quanto maior é a força que nós temos, maior é a responsabilidade com as consequências da impressão da nossa força nas pessoas. Né? Daí, eu lembro que a gente estava conversando, entra a questão, por exemplo, das fake news, da questão da desinformação, que é a internet, que tem um grande poder. Né? Antigamente, antes das grandes redes de internet, redes sociais, quem detinha o monopólio do poder? O Estado, que usava por meio de canais de comunicação, rádio, televisão. A partir do momento que essa informação ela foi democratizada, né, que todo mundo teve a possibilidade de se manifestar, nós estamos enfrentando uma nova onda de problemas jurídicos, de desrespeito ao próximo, de desinformação, de falar mentiras uns dos outros. Mas, Felipe, sempre existiu mentiras, fofoquinhas. Sim, mas isso se limitava à casa do lado ali, né? Se limitava à senhora que falava para outra. Agora, algo falado na internet, você perde o controle da amplitude daquilo que foi falado. Já existiu casos tristíssimos, né, de pessoas que foram linchadas em razão de uma fofoquinha que foi lançada, que a pessoa era uma bruxa, não sei o quê. Bom, essa situação é uma das preocupações que podem também, numa situação de crise como essa, piorar ainda mais. Ou seja, não é só o vírus que é o problema. É como nós estamos lidando com esse vírus. O problema veio muito antes do vírus. Exatamente. Doutor Felipe, nós estamos chegando aqui à participação final, eles estão ali desesperados, falando para me dar tchau. Eu quero agradecer